assim, o remédio pode atrapalhar o desenvolvimento de uma criança, não pode? Se tu começa a dar remédio para uma criança que não tem TDAH? Então, vamos lá, com certeza. Por isso, o medicamento ele vai entrar onde, né? O medicamento ele vai entrar nas alterações neuroquímicas, né? Nos receptores, principalmente de três bases, né? Tem outros, mas principalmente de três componentes químicos que a gente tem no nosso sistema nervoso, né? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Tá? O medicamento ele vai atuar, né, na organização, no equilíbrio desses neurotransmissores, tá? A gente vai ter mais ou menos isso. Então, imagina que cada neurotransmissor, para se comunicar com outro neurotransmissor, ele precisa ter sua casinha, né? Sim. E aí a questão do TDAH é que essas casinhas não funcionam, né? Que são os receptores, né? Que recebem ali essas quimicamente, né? Eles vão receber esses elementos químicos. Se eu não tivesse receptor, eu não consigo receber, entende? Então, por exemplo, eu quero receber o Raul em casa, eu tenho que ter a casinha do Raul, tem que ter a casinha do Zé, tem que ter a casinha do Jonathan, tem que ter... Entende? Eu preciso ter a casinha de cada um ali para receber. Sim. Então, agora, a comunicação entre isso... Então, por exemplo, se eu não tenho déficit nesses receptores, e se eu não tenho uma demanda cognitiva que vai gerar esses déficits, um estresse ou coisas assim, de alterações nesses quimicamente, eu não tenho que entrar com medicamento. Por isso que o medicamento é a última coisa a entrar. Sim. Porque, imagina, ainda não tenho nem confirmado que é o diagnóstico de TDAH, já entro com medicamento. Para quê? Eu não tenho indicativo. Eu só vou entrar com medicamento, por exemplo, no caso, sim, igual um paciente que a gente já trabalhou, ele colocou a vida dele em risco, suicida, ele estava com pensamento suicida por causa do TDAH, ok. Aí eu entro, realmente eu preciso já, porque ele já teve a tentativa suicida. Mesmo ele não confirmando o diagnóstico, mas foi importante por isso. Agora, não tendo nada disso, que aquele indivíduo coloque a vida dele em risco, é a última coisa que vai entrar. E, principalmente, só pode entrar se eu tiver o diagnóstico correto, porque senão vai trazer prejuízos, uma série de questões. Traz, porque imagina, você vai fazer uma reposição de algo que você não tem falta. Sim. Então você vai ter o excesso, e o excesso traz uma série de prejuízos. Ô, professor, deixa eu só... É uma curiosidade aqui que eu tenho, gostaria de se o senhor conseguir esclarecer aqui, é que hoje em dia, TikTok, Instagram, TDAH, todo mundo é TDAH. A dúvida que eu tenho é a seguinte, o senhor disse que a pesquisa ali é mais de uma década, né? São 15 anos, se eu não me engano, né? Ou 15, 12. Teve alguma mudança na taxa de aumento de TDAH ou não? Manteve a mesma? E se isso está relacionado à tecnologia? Ou não? Não, é a mesma coisa ainda, essa galera está viajando. Eu posso dizer para você que não teve aumento, tá? O aumento que a gente teve é o aumento que segue a curva populacional, tá? Tipo, por exemplo, aumentou a população, vai aumentar meu número de pessoas ali. Mas a estimativa continua a mesma, em torno de 5% há muitos anos, entende? Então, assim, há muitos anos mesmo, então a gente não teve um aumento de estimativa. Tá? A gente pode ter tido um aumento, sim, algo ali, mas nada muito significativo, sabe? Nos últimos anos. O que teve ao longo da história, sim, comparando lá com 1989, com certeza, a gente hoje tem mais estudo, tem mais tecnologia, tem mais ferramenta, então eu vou identificar mais, ponto. Agora, se a gente parar para analisar, não aumentou tanto para ter tanto caso assim. O que a gente tem é que não segue o diagnóstico correto, Raul. Não segue. A galera não segue. A galera não faz identificação por funções, quer ver como é que está a memória operacional, está de acordo com a idade, está abaixo.
sabe? Controle inibitório, esses aspectos comportamentais. Por exemplo, quando a gente estava falando, né? Pô, uso de tela. Uso de tela pode ser prejudicial? Pode. Agora, uso de tela é o quê? É limite, é Sim. organização, é rotina. E aí, cara, é aquilo que a minha avó sempre dizia. É melhor errar é humano, mas colocar a culpa do erro nos outros nem se Sim. fala. Então, as pessoas, muitas das vezes, as famílias, querem buscar que aquela criança tenha TDAH. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu tinha um vizinho, um adolescente, era um GBO. GBO é uma gíria que a gente tem no Rio, é grande bobo otário. E aí, um GBO, era uma sexta-feira, 2 da manhã, de repente eu só escuto um na porta da minha casa. O maluco chutou a porta da minha casa. Eu tinha acabado de chegar da balada, né? Tinha acabado de chegar da baladinha ali, tal. Aí eu estava na cozinha, eu já abri logo e fui atrás. E aí já veio a mãe do desculpa, o maluco entrou em casa correndo, aí eu acho que acordou, sei lá o que aconteceu, a mãe estava acordada, sei lá, já veio a mãe e a irmã pedindo desculpas para mim, porque aí a mãe outro dia foi falar com meu pai, né, com os meus pais, falou assim, não, você me desculpa, é que os meu filho tem TDAH e por isso que ele chutou, entende? Sabe? Então, assim, cara, o que tem a ver TDAH com o cara fazer um comportamento Então, desse? é o que a gente estava comentando, isso é Usa de totalmente muleta, né? um comportamento que não Então, tem a assim, ver com TDAH, é simplesmente aprendizado, né? e aquele moleque não tem TDAH. Então, assim, as pessoas usam muito. Por exemplo, na clínica que eu trabalhei muitos anos no Rio, no Desperta, né, com a Ana Carolina, a gente. Eu lembro, era muito comum a gente pegar adolescente, sabe, indo mal na escola, e aí, sabe aquela coisa que tem um primo da família, e aí queria explicar, sabe, a família queria explicar que ele estava indo mal por causa do TDAH, sabe? Porque o TDAH vai ter dificuldade na escola? Vai ter várias dificuldades. Mas, repare, e aí a gente avaliava, fazia todo o diagnóstico multidisciplinar, não dava TDAH, cara, as famílias ficavam frustradas. Elas só faltavam e falavam assim, vocês fizeram um trabalho assim, mas esse trabalho está errado, sabe? Mas elas ficavam frustradas, tristes que o filho não tinha nada, sabe? Que elas queriam. Então, isso é uma coisa, essa questão de acelerar é muito por isso, entende? Essa questão de acelerar é muito por isso. Sim. Então é que a gente pode chegar pelo menos num consenso de que a tecnologia em si não está atrapalhando, né? Porque a gente já está puxando para o nosso. Não. A tecnologia, óbvio, você ficar parado no celular horas, vendo TikTok, não tendo demanda cognitiva, Sim. isso é prejudicial, sabe? Sim, mas isso é para qualquer pessoa, no geral, né? A dependência de telas, Sim. dependência do uso de tela, a dependência de tecnologia já é algo comparado com vício, você já tem escalas. O uso de telas demasiado, sem demanda, sem ter uma função com a criança. Mas a gente poderia usar isso como uma funcionalidade também, né? A gente pode utilizar isso para o aprendizado, né? Que é uma ideia que a gente está tendo aí para o futuro, né? Por exemplo, você pegar a sua tela aqui do celular e aí eu trabalhar com uma criança, você quer usar um joguinho no celular? Então vamos usar, vamos jogar. Vamos fazer um joguinho de você bota a fotinho, né? Vamos supor, vou fazer o K. Aí bota a foto da boca, aí você bota pegando pela câmera frontal do celular, a criança tem que fazer o K. Aí a câmera pega, vê o K certinho, ponto. Sei lá, estou dando um exemplo. Várias demandas, né? Pode ser várias coisas, né? Você vai ter que fazer imitação. Então, tem um sentido. Agora, a gente tem muita criança que é diagnosticada erroneamente com TDAH porque tem hábitos errados? Tem, cara. Outro hábito que afeta demais o desempenho de crianças e faz eles confundirem. Sono. Horário para dormir, rotina, sabe? Entende? Isso é algo que afeta demais. A rotina em si, então, ajuda, né? Sim,
E aí, por exemplo, se a gente for falar de adolescente, se a gente for falar de adolescente, tipo, por exemplo, adolescente, está lá 14, 15 anos, entrando no ensino médio, de repente ele começa a estudar das 7 até as 4 da tarde, e aí a aula ele tem um intervalo pequeno, não dá para ele comer bem, é quando ele precisa comer mais ali, bater aquele pratão ali, né? Uhum. E aí ele não tem tempo, acaba às vezes comendo um sanduíche ou comendo alguma coisinha rápida ali, porque já tem que ir para a aula, Sim. dorme mal, não consegue dormir, descansar, aí chega no sábado, ele vai ter mais aula, aí chega no domingo, ele vai dormir, normalmente ele acorda às 6, ele dorme até às 11. Aí ele acha que está descansando, isso é pior ainda. Sim. Porque o dormir mais, o dormir mais com qualidade é dormir mais 2 horas. O ideal, tipo assim, para qualidade de vida, dormir mais, qualidade. E assim, e aí o indivíduo não tem rotina de sono, tem uma série de questões alteradas no sono dele, vai prejudicar onde? Desempenho cognitivo, desempenho acadêmico. Tudo isso dificulta o aprendizado, né? Fica irritado, porque, a gente com privação de sono, A gente com o fica tempo, irritado. a gente fica irritado, quando a gente fica estressado, quando fica demais. Então, isso, cara, acaba afetando. E aí ele é confundido com o quê? Com TDAH. Aí é engraçado que, se você for pegar o histórico daquela criança, ele nunca teve problema de aprendizagem. Aí chegou lá, sininho, lá com a varetinha dela, virou TDAH no ensino médio? Não. Por que não pode, Fabrício? Porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, é alguma coisa do hábito da vida dele. Sim. Por isso que o neuropsicopedagogo, profissionais que façam esse monitoramento com funções, com hábitos de vida, isso ser feito desde os anos iniciais na escola, vai ajudando, né, com ferramentas, isso vai ajudando você a ter o quê? Mais assertividade, né, cara? Não fica essa festa de balaio como é hoje. E até a questão da gente poder dar. O principal, na verdade, aqui na nossa ideia é a gente conscientizar não só os pais, às vezes até o professor em si, as pessoas que estiverem ao redor de alguém que tem TDAH, porque assim, a gente precisa não só dar um diagnóstico, mas dar um diagnóstico correto e o quanto antes possível, fazer um acompanhamento, tentar ensinar esses hábitos, tentar ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida melhor, porque no colégio ela vai ter várias dificuldades, né? Então, assim, a gente tentar dar um diagnóstico preciso para poder ajudar ela no desenvolvimento dela, ajudar nas demandas dela, até ela saber como trabalhar com o comportamento dela, porque, assim, pelo menos isso é um achismo que eu tenho e que eu ouvi muito, é que, assim, as pessoas com TDAH, elas podem ter facilidades em outras tarefas, às vezes, que ela pode aproveitar a forma que ela pensa ou a forma que o cérebro dela trabalha diferente em outras coisas, que às vezes pode melhorar, ela pode melhorar a vida dela trabalhando de uma forma um pouco diferente o aprendizado dela, né? Sim, sim, sim. Bem isso que você falou, tá, Zé? Bem isso que você falou mesmo. Eu acho que por isso que o quanto você tiver uma intervenção adequada, ou quando você tiver, né, todo esse processo adequado, você vai melhorar a aprendizagem e aí lá você vai garantir que esse indivíduo com TDAH tenha mais sucesso nessa vida acadêmica, na vida pessoal dele também. Porque assim, ó, a gente está falando de aprendizagem, mas Sim. o TDAH, impulsividade, questões mesolímbicas, emocionais, cara, isso impacta demais em relacionamento. Quando você vai estudar em populações adultas, por exemplo, em indivíduos que cometem, às vezes, abusos sexuais, sabe? Uma vez eu vi um senhor que tinha TDAH mesmo, né? Ele falou assim para mim, mas ela me provocou com esse shortinho, olha isso, sabe? Por quê? Porque a impulsividade, o jeito, a capacidade de flexibilidade cognitiva de entender. Então, assim, isso traz impactos absurdos. Por exemplo, indivíduos com TDAH que não fazem um tratamento correto, muitas das vezes, se a gente for em populações como carcerárias, coisas assim, você vai ver a prevalência de TDAH, a prevalência de 5% que é para toda a população,
nesse subgrupo, chegava a 20 e poucos por cento, cara. Por exemplo, em acidentes de trânsito, quando não faz um tratamento. Um exemplo clássico, não sei se vocês lembram dela, vocês são novos, né, cara? Mas vocês devem ter ouvido falar da Britney Spears. Sim, sim. Então, Britney Spears tem TDAH. Britney Spears, quando ela surgiu, ela fazia o tratamento adequado, fazia uma série de questões e tudo mais. Aí depois que houve uma questão com a família dela, do pai autoritário, uma questão dela, e aí ela parou de fazer o tratamento, entrou em depressão, não fez mais o tratamento. Vários outros problemas. Durante anos foi o quê? Polêmica através de polêmica. Saiu pelo carro, saiu com o bebê no colo dirigindo. Teve a última agora uns tempos atrás aí também, né? Quebrou o carro inteiro, entende? Isso são questões de impulsividade que o indivíduo com TDAH vai ter por conta Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa intervenção, esse diagnóstico, eu vou ter mais sucesso na vida desse indivíduo. Tá? Então, por isso a importância da gente ter um olhar para a escola correto, um encaminhamento correto da escola, para que as redes, tanto privadas e principalmente as públicas, deem conta dessas crianças. Por que o sistema não dá conta? Porque encaminha muito mais do que deveria. Porque o médico está perdendo tempo com o Zezinho, com o Luizinho, com o Guinho, que não deveriam estar lá. E aí o Luizinho, que deveria, não tem vaga para ele, só tem o Zezinho, o Guinho, entendeu? Isso dificulta muito também nessa parte, principalmente ali de a gente poder atender quem realmente precisa. Agora, última pergunta para fechar, e agora a gente vai mudar um pouquinho o âmbito. Na sala de aula, professor, como um professor poderia estar trabalhando com aluno de TDAH? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar? Ou às vezes até talvez encaminhar para os pais, alguma coisa que o professor possa fazer para ajudar a vida desse aluno que tem TDAH ou possa ter? O que ele precisa ter, principalmente, são as flexibilizações, as adaptações curriculares, tipo, por exemplo, o tipo de letra. A gente tem uma letra, né, Open Dyslexic, que ajuda bastante para crianças com TDAH. Esse é o principal. Por quê? O TDAH ele vai ter alterações, né, em circuitos, de mielinização, de volume de ativação no nosso sistema nervoso, em regiões que são tanto no cerebelo quanto regiões corticais, né? São regiões que controlam os nossos aspectos visomotores, sabe? Tipo, esse processamento visual, esse processamento perceptivo motor, né? Então, por exemplo, então aí essa questão do tipo de letra é uma adaptação que é importante, tá? Outra adaptação que é importante é aquela criança, como é que eu vou trabalhar? Eu preciso ter na escola atividades que trabalhem em funções executivas, sabe? Eu preciso trabalhar questão de raciocínio lógico, preciso trabalhar questões de controle inibitório, principalmente na educação infantil, nas primeiras séries do ensino fundamental, tempo maior para a realização de uma tarefa, quando eu estou falando de um aluno de ensino fundamental 2, né? Tempo maior para uma prova. Eu não preciso mudar o conteúdo, mas eu preciso ter algumas adaptações. A forma como vou trabalhar com ele, né? Tipo uma prova, fazendo um lugar, sala sem elementos distratores, principalmente visuais. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tive uma pacientezinha nossa, que agora ela foi fazer o Enem, né? Ela fez o Enem um ano antes da pandemia, em 2018. 2019, né? Foi o último ano da pandemia? Foi um ano depois da pandemia ali, 2021 ali. 2021. Aí já tinha esse negócio de adaptação, espaço para o TDAH. Sim. Aí ela foi lá fazendo uma escola, ela mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi fazendo uma escola, aí beleza. Não, tem uma escola para criança com TDAH. Ela foi fazendo uma sala. Estava mais quatro, cinco adolescentes, né? Fazendo
a, A prova? a prova, né, a avaliação, e aí, tipo, ela chegou lá, ela falou assim para mim, ó, Fabrício, aí depois ela falou assim para mim, eu perguntei para ela, como é que foi a prova? Aí ela falou assim, foi muito, olha, a parede da sala tinha tudo pichado, e não sei o quê, e por aí. Ela prestou atenção na Como era sala só inteira. eu, mais 3 meninas fazendo a prova, mais 5, sei lá, né? Agora, né? Como eram poucas pessoas, Fabrício, os avaliadores estavam comendo, uma estava comendo uma tortinha de amendoim, a outra estava comendo melancia e não sei Meu o quê, Deus. comeu melancia. Olha, cara, ela Isso foi 2 horas da prova. Ela prestou descreveu atenção em tudo. Mas e a prova? Como é que foi a Exato. prova? Como é que foi a prova, cara? Não tem, Foi legal. sabe? Entendi. Então, assim, não adianta, vou botar num lugar, vou ter. Tá, mas aí tem. Então, preciso controlar ao máximo os efeitos distratores, colocar num lugar, sabe, às vezes. Então, o barulho não tem como, que escola é barulho, Sim. ponto. Não tem que A fazer. gente pode minimizar, então usar às vezes um abafador, se for o caso, Sim. dependendo, mas colocar numa parede branca direto, frente para a parede, principalmente na prova, em alguns momentos de exercício, né, um atrás do outro. Agora, esse negócio, chamar para frente, às vezes é pior, galera. Sim. Por quê? Escuta lá atrás o barulho? Isso. Sempre Vai ficar olhando. virando o tempo inteiro. Não, tem uns que vai dar certo chamar para frente, tem outros que não vai. Agora, precisa ter o quê? Monitoramento, acompanhamento, olhar o caderno, ver como é que está. Esse olhar precisa ter. Então, assim, são cuidados, né? Agora, principalmente tempo maior para as tarefas, né? Essas questões aí é importante para as provas e principalmente o tipo de letra vai ajudar bastante, vai ajudar bastante. Bom, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu pegar pelo menos uma base. É claro, isso é um assunto muito profundo. O professor está estudando isso há anos e anos, e até hoje ainda deve ter alguma coisa ou outra que o professor deve aprender. Então, assim, Sim. a gente até conversou com o professor há alguns meses, a gente está trabalhando um pouco em cima disso. Eu aprendi muita coisa hoje que eu não sabia. Eu acho que a gente conseguiu pegar um âmbito geral da coisa, pelo menos para dar uma ideia, as pessoas poderem entender mais ou menos o que é o transtorno, talvez o como buscar uma ajuda. Ou como trabalhar com uma pessoa com TDAH. Pelo menos para mim, eu acho que foi produtivo isso. Não sei se o Foi Raul muito tiver produtivo. alguma dúvida mais aí. Se o Raul tiver qualquer dúvida mais aí, mas eu acho que a gente conseguiu pegar pelo menos o cerne da coisa. Eu tenho a ideia de que seria legal a gente fazer talvez mais alguma coisa, talvez ter mais alguma conversa futuramente, a gente postar ali, por mais que já tenha passado trabalho, por mais a gente... acho que a gente pode fazer sim, acho que pode pegar aí o check de vocês aí, Sim. E aí depois, né, acho que a partir dessa conversa, com certeza, quem está escutando a gente aí vai ter dúvidas, aí pode deixar aí suas dúvidas. A gente pega o feedback da galera. Ali embaixo, já faz mais uma edição aí de podcast. É porque assim, a gente vai fazer essa conversa, foi muito legal, a gente achou muito bacana isso, até a gente, agora puxando sardinha para o nosso projeto ali, a gente está com um projeto ali com o professor que deu a ideia inicialmente ali, da gente poder estar ajudando a acompanhar essas crianças, poder ter uma ideia de como fazer, talvez ter um passo a passo futuramente ali, do como os pais poderem trabalhar com a criança, então para não ficar só nesse negócio de, tipo, a gente não tem noção do que fazer, né, a gente está tentando desenvolver, está desenvolvendo ali um aplicativo para isso, a gente já tem uma base bem beta ali disso, então futuramente a gente vai trazer novidades aí, a gente vai tentar ajudar com essa questão muito dos pais ali, e cara, eu acho que é isso, a gente conseguiu bastante coisa. Se o pessoal tiver dúvida, depois eles podem deixar aí nos comentários, a gente vai colocar em YouTube, a gente vai colocar em outras plataformas, e futuramente, se a gente tiver dúvidas suficientes aí, a gente faz um outro episódio aí com o professor tirar algumas dúvidas nossas aí a mais. Pode já programar, vai ser um prazer participar aí com vocês, cara. Eu acho que Perfeito, professor. Esse tipo de conversa é muito importante para que a gente tenha cada vez mais a conscientização verdadeira. E o passo é muito bacana o papo aqui, sempre a gente conversando aí com o professor, a gente sempre gosta bastante, o professor explica muito bem. Também. E, cara, eu acho que é isso aí. Raul, tem mais alguma dúvida? Não, só agradecer ao professor pelo tempo, né, que, pô, quem não tá vendo, mas são 10 horas da noite, então... São 10 horas da noite, a gente tá gravando aqui, o professor também trabalhou o dia inteiro, então... Tranquilo.
Mas é isso, é sempre um prazer, né? Falar obrigado. Prazer foi meu e vamos que vamos e vamos já programar o próximo aí. Então vamos programar o próximo. Muito obrigado aí, gente. A gente vai finalizar por aqui. Valeu, Zé. Valeu, muito obrigado, gente.